Cumprimentamos a todos nessa oportunidade com a paz maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre é uma alegria quando podemos estar falando algo da bendita Palavra de Deus. Inclusive, agora no próximo domingo, dia 12, todo segundo domingo de dezembro, é comemorado o Dia da Bíblia. Pouco comentado, deveria ser mais, mas nós damos graças a Deus por esta palavra que chegou em nossas mãos. E por esse motivo, então, nós queremos ler no Salmo 119, verso 130, que diz assim: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. A exposição, quer dizer, a explicação, o estudo das palavras de Deus dá luz. O que é a luz? Ela clareia, dá direção. E é sempre esse o motivo único de estarmos aqui nas redes sociais. Também os pregadores sinceros, os pastores sinceros, aqueles que pregam por amor às vidas, não por amor a dinheiro, nem por vanglória, nem por contenda, mas pregam o próprio mandamento. Jesus disse: ide por todo mundo, não só nos judeus, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, quem crer e for batizado será salvo. É por esse motivo que estamos aqui. Você já viu falar no pregador, você que está conosco, no pregador Charles Spurgeon? Nasceu na Inglaterra, morreu na França em 1892, chamado Príncipe dos Pregadores. Olha o que aconteceu, história verídica. Você pode pesquisar sobre este homem. Muitos nem sabem que ele existiu. Charles Spurgeon. Existia uma senhora, história verídica, uma senhora que viveu muitos anos em grande miséria, passou necessidade, fome, há muitos anos atrás, nessa época do Charles. Não tinha ajuda de governos, passou muita necessidade, muitos anos, uma senhora que viveu sofridamente, sofreu muito. No leito de morte, essa senhora, já no leito de morte, chamou o pregador, o Charles Spurgeon, chamou no seu leito e pediu para fazer uma oração, que ela viu que ia partir para a eternidade. E quando o Charles foi orar, viu um quadro na parede, chamou a atenção aquele quadro. O Charles perguntou: senhora, ela já estava bem fraca, que quadro é esse? A senhora disse já no leito de morte: é uma folha que o meu ex-patrão, há muitos anos atrás, antes dele morrer, meu ex-patrão, antes de morrer, me deu uma folha, há muitos anos. E eu achei bonito aquela folha e mandei fazer uma moldura, fiz esse quadro. Sabe o que o pregador, o Charles Spurgeon, disse para aquela senhora, já morrendo? Essa folha, que é esse quadro que você achou bonito, é um testamento. Nesse testamento, teu ex-patrão tinha te dado fortuna, fazendas, carros da época ali, de bois, bastante riquezas. Aquela mulher estava partindo para a eternidade, morrendo, sofreu muito na sua vida. E ela tinha ali um testamento na parede, que ela achou que eram só umas escritas ali, não sabia ler. Mandou fazer um quadrinho e ali estava um testamento passando. O seu ex-patrão, antes de morrer, passou todas as riquezas para ela. Quer dizer, sofreu muito na sua vida, passou necessidade e tinha uma riqueza na parede. Alguém pode pensar: que mulher, como é que pode uma mulher tão passada, tão não ignorante? Assim é muitas vidas, meus irmãos. Assim é muitas vidas. A palavra de Deus não é só um testamento, é 2 testamentos. E muitas pessoas têm uma riqueza, tem pão em casa e estão morrendo de fome. Por isso que a Bíblia diz, nós lemos aqui: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento. Ao contrário que muitas pessoas dizem que ler a Bíblia, ir na igreja, ser uma pessoa cristã, uma pessoa passada, uma pessoa que não tem sabedoria. Pelo contrário. As escrituras sagradas, elas abrem um entendimento, não só para a vida daqui. Pelo contrário, o importante é a vida eterna. Então, comemorando este dia da Bíblia, que é o próximo domingo, quero deixar essa história aqui, que é uma ilustração
da nossa vida, o que estamos fazendo com esse testamento aqui, ó, que é muito mais do que riquezas terrenas, passageiras, mas tem a porta, tem o ensinamento para nós herdarmos a vida eterna. Você sabe que a Bíblia não é um livro de autoajuda, mas é um livro de ajuda do alto. Hoje você fala muito em autoajuda, triunfalismo. Esse dia eu estava vendo alguém falando da maratona da riqueza, da energia boa, buscar energia boa. Isso tudo são enganos. Jesus disse, buscai primeiro o reino dos céus e o demais será acrescentado. A palavra de Deus, ela chegou a nós para nos salvar, nos tirar da condenação eterna, salvar a nossa alma, nós reconhecermos que somos pecadores, entregarmos a nossa vida para Jesus, cumprirmos com a palavra. Então, a palavra de Deus, quando você vai ler ela, você vai lê-la, você tem que conhecer, procurar conhecer o autor, ler não com espírito crítico, mas crer que é a palavra de Deus. Há muitos anos, eu falo isso não para nos vangloriar, mas há 31 anos atrás já comecei, Deus falou comigo, e eu comecei a ler a palavra, alguém nos incentivou, e eu abri lá no primeiro, não conhecia nada, ainda estamos aprendendo, precisamos aprender muito, mas eu abri a palavra lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que é a própria palavra Gênesis, significa origem, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 1. E eu achava que as coisas que estão aí, o sol, a terra, tinha dado um blum, apareceu tudo assim, o homem também tinha originado de outras vidas, e eu não sabia nada, mas quando eu abri a palavra de Deus, e a palavra tem virtude, eu creio na palavra, porque é Deus falando conosco. Quando eu abri a Bíblia, sem saber nada, simplesmente eu fiz uma oração antes, Senhor, dá-me entendimento para entender a tua vontade. Não para ser sabidão, mas entender a tua vontade. E quando eu abri, repito, ali no primeiro capítulo de Gênesis, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. O Espírito Santo, opa, no princípio criou Deus o céu e a terra. Daí vai. E a terra era sem forma e vazia, versículo 2. Depois a Bíblia diz, façamos o homem. Opa, parece um plural ali, quer dizer, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Opa, foi assim Deus vai falando conosco, meu querido irmão. Eu quero dizer para você, examine a palavra de Deus. Você sabe que a Bíblia também ela não tem só direitos, ela tem deveres. Abra muito olho, tome muito cuidado com pessoas que eles vêm falando só palavras que não te exigem nada, só palavras assim como eu já falei, de autoajuda, mas a Bíblia é ajuda do alto, não é autoajuda. As pessoas dizem hoje, eu posso tudo. Você já viu pessoas assim? Esse é o triunfalismo antibíblico. As pessoas dizem, eu posso tudo, o eu, é só determinar, eu determino que eu não determino nada, eu não posso nada, eu estou falando por mim. Agora, disse Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí é diferente. Mas também diz a Bíblia, Paulo disse, eu sei ter em abundância e sei padecer necessidade. Hoje a geração, não, é claro, não generalizando, é a geração que no primeiro escândalo que eles escutarem, ele já descrê da Bíblia, ele já não crê na Bíblia. Você sabe que o diabo, o adversário de Deus e do homem, ele quer fazer as pessoas desacreditar da Bíblia, da palavra de Deus. Quando alguém escuta um escândalo, que hoje está aumentando, o próprio Jesus disse, é mister que vem os escândalos, quer dizer, é necessário, mas ai por quem vem. Quando a pessoa escuta um escândalo lá de um líder religioso, eles dizem assim, alguns dizem, por isso que eu não vou na igreja, por isso que eu não vou adianta ir na igreja desse jeito, isso não tem, não. Quando nós vimos um escândalo de uma liderança, de alguém que se diz cristão, o que nós precisamos fazer? Nós não apoiamos, nós não concordamos, mas nós vamos se agarrar mais com Deus ainda, porque Jesus diz que é um dos sinais da volta de Jesus. Seriam os escândalos aumentando. Então, quando nós ouvimos a notícia, melhor, nós não se escandalizamos junto, quer dizer, quem tem Deus, quem tem palavra de Deus no coração,
ele se afirma mais ainda, porque ele sabe que isso é um dos sinais. Outra coisa que nós podemos falar aqui, que faz parte do contexto, esses dias eu estava escutando alguém falando, um pastor lá fazia isso, fazia aquilo. Ó, tem um detalhe, eu preciso falar isso aí. Tem pastor e tem pastor. Tem pastores chamados por Deus, literalmente são pastores, mesmo que pastor não é uma profissão, é uma vocação. E tem aquelas pessoas que nunca foram pastores, mas eles se intitularam. Hoje é por causa da liberdade religiosa, que em parte é bom, em parte... A liberdade religiosa, o sujeito ele não quer obedecer o seu superior, o seu líder, o seu pastor, o seu ministro. Ele não obedece, ele é desobediente, ele sai e ele coloca uma plaquinha lá numa esquina, lá, aluga uma esquina ali e coloca uma plaquinha ali, a igreja das quantas, e daí ele nunca foi pastor, ele não passou pelo crivo, pela Bíblia. A pessoa, para ser um líder, ele tem que passar por um crivo, não meu crivo. Eu sei que eu sou. Não, é um crivo do outro, dos meus superiores. Assim funciona a igreja séria. Passa por um crivo, 8, 10 homens balizados, homens já com os cabelos brancos, não que seja isso mais importante, mas homens já vividos, e eles passam por um crivo. Vamos ver se o Juarez, vamos ver se, exemplo, se ele tem condições. Então hoje tem muitas pessoas que eles se intitulam. Então quando você escuta uma palavra, o pastor lá fez isso, fez aquilo, e muito só para fazer chacota, não faça isso. Olhe para Jesus, olhe para o que Jesus fez e olhe para a responsabilidade. Nós teremos muito mais aqui para falar, mas nós queremos concluir que um dia nós vamos ser julgados por esta palavra aqui. Evangelho de Jesus Cristo, Evangelho de Jesus, João, escrito por João, Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 12 e versículo 48. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, para a tua meditação e minha também. João 12 e o versículo 48. Porque foi Jesus que falou, né? Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Isso não é assustando ninguém. Isso nós estamos sendo sinceros contigo. Hoje tudo pode passar, tudo pode acontecer, tudo como a Bíblia diz, tudo é lícito, mas nem tudo me convém, diz a palavra de Deus. Mas tudo que nós estamos fazendo, ele está sendo, diz a Bíblia, tudo que o homem semear, isso também se fará. Então, para concluirmos, você pode ignorar a palavra de Deus. Pode, não é bom. Você pode ignorar a palavra de Deus, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a palavra de Deus. Não sei se você entendeu, Você pode ignorar a palavra de Deus, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a palavra de Deus. Hoje as pessoas fazem chacota com a Bíblia. Eu escutando um dia desses as pessoas fazendo chacota com os dons do Espírito Santo. Nunca faça isso, não concorde. Fazendo chacota com o que a Bíblia diz ali, os dons do Espírito Santo, fazendo crítica. Não faça isso, as coisas de Deus é seríssima. Um dia nós vamos ser julgados pela palavra de Deus. Deus abençoe a tua vida, que você possa amar a Bíblia, assim como Deus disse para Josué. Deus falou para Josué, ser forte e corajoso, tenha cuidado de cumprir todas as palavras, e eu serei contigo, e tudo quanto fizer, você vai prosperar. Nós temos aqui um exemplar da Bíblia, aqui tem outro. Aqui eu tenho, para nós já agora encerrarmos realmente, tem um comentário aqui nesse Novo Testamento, que muitos já viram, Salmo e Novo Testamento, que diz assim, a Bíblia contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação e a condenação dos pecadores. A felicidade do cristão. Suas doutrinas são santas, seus preceitos justos, suas histórias verdadeiras e suas decisões imutáveis. Leia, é o comentário aqui, leia para ser sábio, creia nela para estar seguro, pratique-a para ser santo. Pratique-a para ser santo. Muito pouco falado hoje sobre a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ela contém a luz para dirigi-lo, alimento para sustentá-lo e consolo para animá-lo. É o mapa do viajante,
o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado, o guia do cristão. Cristo, falando aqui, Cristo é o seu grande tema, nosso bem, o seu intento, e a glória de Deus, a sua finalidade. Deve encher a mente, palavra, deve encher a mente, e não outras coisas, entretenimento, governar o coração, guiar os pés. Leia lenta e frequentemente e em oração. Glória a Deus. É uma mina de riqueza, um paraíso de glória, um rio de prazer. É-lhe dado em vida, será aberta no dia do julgamento e lembrada para sempre. Amém? Alguém diz que a Bíblia é coisa velha, antiga, mas se alimentar também é muito antigo, trabalhar é muito antigo, tem muitas coisas que é muito antigo e nós fizemos. Creia na palavra de Deus, obedeça, busque a Deus e Deus vai te ajudar. Próximo domingo, então, dia da Bíblia, nós temos também, se aproximando do Natal, na sequência, as programações da igreja, aí na pessoa também do Manuel, que faz esse trabalho, vai colocar comentários sobre o nascimento de Jesus e assim por diante. Próximo sábado também terá um trabalho das crianças, amanhã, portanto, 14 horas, todas as crianças são crianças e pré-adolescentes convidados para estar conosco na igreja, Rua Riachuelo, Igreja Assembleia de Deus. Compartilhe, se você não tem vergonha da mensagem de Deus, não se envergonhe dos seus amigos, compartilhar no Face. Muitas pessoas ouvem o Evangelho e eles creem na palavra de Deus. Compartilhe se você não se envergonha do Evangelho. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima semana que vem.